Fala galera, eu sou o pastor Renato, esse é o nosso canal de reflexões e hoje nós vamos estar aprendendo um pouco sobre a carta de Paulo aos Romanos. De forma resumida, Paulo ele tem o desejo de ir para a Espanha, então ele manda uma carta para os cristãos em Roma, porque ali existem muitas pessoas falando contra o evangelho que Paulo está pregando. Então ele sente a necessidade de mandar uma carta lá explicando para aquelas pessoas que o evangelho que ele prega já é há muito pregado, que não tem nada de novo e que eles podem confiar, porque Paulo ele não é um mercenário, Paulo ele não quer chegar até lá para poder saquear a galera, para pegar um dinheiro, o que nós quase não vemos em algumas denominações no dia de hoje. Então ele tem essa necessidade, tanto que no capítulo 1, do verso 1 até o 17, nós vemos justamente isso, Paulo fazendo ali as suas recomendações, Paulo falando, explicando realmente o que é que ele vai destrinchar ao longo de toda a carta de Paulo aos Romanos. E no capítulo 4, ele começa a argumentar ali, porque Paulo, lembrando que ele está mandando uma carta, então Paulo, ele tem que deduzir o que as pessoas podem pensar, apesar de já saber algumas delas. Então, não é que nem o WhatsApp que nós temos hoje, que eu te envio uma coisa, apesar que tem pessoas que visualizam e ignoram, né? Mas tudo bem. O natural é que a pessoa responda para você, você manda um e-mail e a pessoa te responde, não tinha como. Então Paulo, ele tenta aproveitar o máximo dessa oportunidade que ele tem de escrever para os cristãos de lá. Os cristãos de lá não conheciam, somente de ouvir falar, e os judeus lá faziam muito bem esse papel, né, de falar muito mal de Paulo, eles faziam muito bem isso. Então o que acontece? Nesse capítulo 4, ele começa a argumentar justamente sobre a questão de Abraão. Porque o povo judeu, eles se alicerçavam muito em duas pessoas, que era Abraão e Moisés. Muito mais em Moisés, porque Moisés era o legislador desse povo. Então eles se baseavam muito nessa questão da lei, tudo em Moisés. Afinal de contas, Deus havia dado no Monte Sinai as tábuas da lei, o que regiam ali os judeus da ocasião. Mas Paulo tenta jogar essa questão de Abraão contra os próprios judeus, alegando que Abraão ele foi justificado mediante a fé e não mediante as obras, porque os judeus eles acreditavam e eles colocavam, em cima das pessoas que estavam se convertendo, ou seja, os cristãos, dizendo o seguinte, galera, seguinte, vocês até podem acreditar em Jesus e tal, tudo certo, mas se vocês não guardarem a lei, mas se vocês não guardarem o sábado, mas se vocês não circuncidarem, isso não tem valia nenhuma. Ou seja, eles ainda estavam migrando para as coisas da lei, eles não acreditavam que eram justificados mediante a fé em Jesus Cristo. E Paulo usa justamente isso. Podemos basear principalmente as promessas de Abraão lá em Gênesis 12, onde diz assim a palavra de Deus. Deus falando com Abraão, a primeira vez que Deus aparece a Abraão. Então o Senhor disse a Abrão, ainda não havia mudado o nome: sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do teu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que os amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Um próximo que nós temos em Gênesis, assim que meu computador funcionar, Gênesis 15 diz assim: depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão: não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Mas Abrão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás? Se continuo eu sem filhos e o herdeiro do que possuo é Eliezer o Damasceno. E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro.
Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abrão creu no Senhor e lhe foi creditado como justiça. Para quem não sabia de onde o Fernandinho tirou a música, ó, tá aí. Vamos dar continuidade aqui. Agora mais um slidezinho aqui. Gênesis 17:1 agora. Quando Abrão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abrão prostrou-se com o rosto em terra e disse-lhe: de minha parte, ou melhor, Deus dizendo: de minha parte, essa é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações, não será mais chamado Abrão, seu nome será Abraão, porque eu constituí pai de muitas nações. Então nós podemos ver aqui claramente que Paulo deixa extremamente explícito para nós aqui. Abraão, ele foi justificado mediante a sua fé em Deus e não mediante as obras que ele fazia. Porque, como eu disse, os judeus eles argumentavam muito essa questão, né, de que haviam ter que guardar o sábado, guardar as leis e tantas outras coisas. E Paulo ele diz aqui que não, Abraão, ele foi justificado mediante a fé que ele tinha em Deus, somente isso. Paulo ele continua falando ali durante esse capítulo as principais bases que os judeus tinham. Nós somos justificados por essa aliança. Não, Paulo fala assim, mas Abraão, ele foi justificado pela fé quando? Quando ele ainda era circunciso, ou quando ele ainda era um incircunciso, ou quando ele era circunciso? Foi quando ele era incircunciso, não foi? Então, mais uma vez, eu consigo provar para vocês aqui que não é mediante a atos ritualísticos. Irmão, para você entender o que Paulo está dizendo aqui, é o seguinte: você vai à igreja, você aceita a Jesus, aí lá você fica sabendo que você precisa ser batizado, só que nesse meio termo, você... Ou melhor, bem antes, você já vai para a igreja, você já vai pelo motivo errado, você não vai por causa de Jesus, você vai por causa de uma menininha lá bonitinha que você achou, certo? E aí de repente você vai lá, o que eu preciso fazer para eu conquistar o coração, quer dizer, para eu poder me batizar? Aí o dirigente da igreja vai te explicando o que você tem que fazer e você resolve se batizar e tal. Mas só que o seguinte, esse batismo seu não foi genuíno, ele foi simplesmente para mostrar para as pessoas, olha, eu estou me convertendo a Jesus e tal, mas na verdade eu estou de olho na menina. É a mesma coisa, Paulo estava dizendo o seguinte: judeus, se vocês se baseiam na circuncisão de vocês para serem salvos, mas vocês não creem verdadeiramente em Deus, vocês não vivem como pessoas que creem em Deus, cara, a sua circuncisão não vale de absolutamente nada. Ao contrário de pessoas que se converteram ao cristianismo, mas têm fé em Deus e têm fé em Jesus Cristo, que é o nosso Salvador e Justificador, então, cara, o fato dele não ser circuncidado, isso não quer dizer nada, não muda nada, porque a circuncisão mais genuína que ele tem é justamente a que está no seu coração. Então, irmãos, essa forma como Paulo explica ali para os romanos, ela é válida para o dia de hoje, porque não adianta você simplesmente ficar vivendo de maneira ritualística, fazendo rituais. Todos os domingos você vai lá, você levanta a mão, todo domingo você vai lá, você canta mais alto porque você tem interesse de fazer parte do ministério de louvor, então você precisa demonstrar a sua tonalidade de voz para o ministro de louvor, para que ele possa chamar você. Cara, isso é balela, isso é bobagem. Você precisa ir para a igreja, ou você precisa ir para Jesus para alcançar o favor de Jesus, para você alcançar a graça dele. Eu acabei indo muito mais adiante do que era para mim ter ido por partes, mas enfim,
O primeiro tópico é esse: Abraão foi justificado inteiramente pela fé, e nós também somos justificados inteiramente pela fé, não são através de rituais, ou só a minha igreja vai para o céu. Cara, vai pensando desse jeito que você está lascado. O segundo tópico aqui que eu coloquei foi o seguinte: Abraão alcançou a justiça em Deus sendo ainda incircunciso, que foi justamente isso que eu comentei anteriormente. Abraão não enfraqueceu na fé, mas creu, e isso lhe foi imputado para a justiça. Está no verso 18 até o 22. Lembra quando acontece aquele episódio de que Abraão, ele já teve Isaac, tá? E Deus chama Abraão, chega aí, vamos trocar uma ideia. Vamos falar de linguagem de hoje, vai. Você tá ligado, seu filho? Isaac, que eu te dei, que eu te prometi, você já estava bem zoado já, você estava debilitado pra caramba, Sara também, mas eu te prometi e eu cumpri, lembra? Pô, Deus, eu lembro. Então, será que tem como nós fazer um esquema aí? Você vai sacrificar Isaac, cara. Agora, ó que doideira, irmão, na cabeça dele, né? Pô, Deus me deu um filho, disse que seria uma nação e tal, e Deus não é esse Deus pagão o qual eu servia, que pede sacrifício humano. Louco isso. E Abraão vai pensando nesse monte de coisa na caminhada até o monte onde Deus manda. Mas Abraão, ele sabia, cara, que Deus era suficiente para poder fazer ressuscitar novamente Isaac, se fosse necessário. E nós vemos aí pela história que não se faz necessário, porque Deus, o próprio Deus fala: Abraão, não faz isso não, cara. Não faz isso não, que agora eu vi que você crê realmente em mim. Mas na verdade isso, irmão, Deus já sabia, Deus criou todas as coisas. Mas Deus fez para que essa história ela ficasse registrada. Isso eu creio dessa forma, tá? Ficasse registrado para que servisse para mim e para você, porque nós vemos mais adiante, aonde no versículo 23 e 25, que diz assim, os versos 23 a 25: e não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitado por causa da nossa injustiça. Então aqui está registrado que, assim como Abraão creu naquela ocasião, irmãos, hoje pela fé nós somos justificados quando nós cremos em Jesus, que é o nosso Salvador. Como eu falei, não é porque você faz parte de tal denominação ou porque você não faz parte de nenhuma denominação, ou porque você... Então, tipo assim, ó, não existe argumentos. Se você falar assim, ó, eu alcanço a justificação mediante isso. Eu alcanço a justificação porque eu faço tal ritual. Não. Eu alcanço tal porque... Não. É simples assim. Eu sou justificado mediante a minha fé em Jesus. Mediante a minha fé em Deus, que ressuscitou Jesus dentre os mortos. É assim que nós somos justificados diante de Deus, irmão. Somente através de Jesus, somente através do sacrifício de Jesus. Não existe outro meio. Talvez aí onde você congrega, ou talvez você já ouviu falar em algum vídeo ou alguma outra coisa, que você precisa acrescentar alguma coisa, né? Seriam os acrescentares dessas pessoas que dizem: meu, você precisa pôr alguma coisa. Meu, lembra do judeu lá, ó, vocês precisam crer em Jesus, mas vocês precisam se circuncidar, vocês precisam guardar o sábado. Não, cara, é mediante a fé em Jesus, mediante a fé em Deus. Quando eu creio que o sacrifício de Jesus ele foi suficiente para me alcançar, irmão, eu estou justificado diante de Deus. Jesus foi o próprio Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando eu aceito esse sacrifício,
eu estou sendo justificado. Então, irmão, para de bobagem. O capítulo 4 de Romanos, Paulo está explicando justamente isso. Não viaja, é somente Jesus. Paulo está dizendo para essa galera aqui de Romanos, fala, cara, eu não estou trazendo um evangelho diferente, eu não estou trazendo um evangelho alternativo, eu estou trazendo um evangelho que já foi feito desde a época de Abraão, desde a época de Moisés, entendeu? Essa galera religiosa aqui que acrescentou uma porrada de coisa, assim como nos dias de hoje também nós vemos as pessoas acrescentando um monte de coisa. Não, o evangelho de Jesus, ele é puro e simples. O evangelho de Jesus, ele é simplesmente o que ele é. Ele é simplesmente o que está relatado na palavra. Creia você ou não creia, isso independe. As coisas que Deus prometeu, elas vão acontecer, independente de você crer ou não. Eu não creio. Isso é um problema seu, é um direito seu, mas não vai mudar o fato de Deus cumprir tudo aquilo que Ele falou. Assim como Ele cumpriu no Velho Testamento e tem cumprido até os dias de hoje, a volta de Jesus, ela vai acontecer, creia ou não. Eu aconselho que mediante essa informação, você tenha uma postura diferente, né, para com Deus, que você possa buscar mais do Senhor, que você possa compreender mais as coisas do Senhor, que você possa crescer mais na graça do Senhor, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque ainda que nós tenhamos diversidades de coronavírus aí, ou uma série de outras dificuldades, uma coisa é certa: a salvação ninguém pode tirar de você, a não ser que você não creia mais em Jesus. Aí não tem muito o que fazer. Mas enquanto você estiver caminhando com Jesus, independente das circunstâncias que estejam à nossa volta, irmão, Jesus voltou, nós vamos embora. E é essa que é a certeza que nós temos que ter. E eu oro para que, se talvez por algum momento você desistiu da caminhada, ou por algum momento você desistiu do Senhor, que você possa voltar atrás. Porque a Bíblia nos fala, né? Você tem que buscar o Senhor enquanto é tempo, enquanto se pode achar. Porque depois que não tiver mais como, irmão, aí não adianta. Entendeu? Então, se você não está bem, você está com a caminhada ruim, conserta a tua caminhada e se volta para o Senhor. Porque hoje Ele está usando, eu estou falando isso sem pretensão nenhuma, tá, irmão? Mas hoje Ele está usando a minha vida para poder alcançar você aonde quer que você esteja. Então não perca essa oportunidade, tá ok? Espero que você tenha gostado do estudo, da forma que eu explico. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, para que a gente possa estar começando a crescer mais. Eu fiz um vídeo anterior, onde eu estou dando rolê de moto, falando das coisas do Senhor. Eu já agradeço as pessoas que se inscreveram depois desse vídeo, porque acho que eram 110 pessoas que tinham e foram para 151 pessoas. E eu só tenho a agradecer a galera que já está acompanhando desde o princípio. Tá ok, galera? Então, Deus abençoe vocês e uma ótima semana.